O governo tenta resolver um problema complexo com a solução tabajara, é o que a gente vinha afirmando e vem colocando. Hoje ficamos sabendo que tem uma defasagem de 16% no combustível no diesel e 15% na gasolina. Aonde vamos parar? Presidente, precisa chamar a responsabilidade. A questão do ICMS dos estados é paliativo. O senhor quer tirar 6% e empurrar 10% na categoria? Não vamos aceitar, o país vai parar. Ontem, dia 17 de junho, o mesmo Chorão, líder dos caminhoneiros, emitiu uma carta dizendo que o Bolsonaro é culpado pelo aumento, e ameaçou mais uma vez de ter greve. Eu confesso que fica difícil acreditar. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. O que é que o Bolsonaro fez para mudar isso depois de ter prometido? Nada. Absolutamente nada. Resmunga daqui. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Resmunga dali. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Mas na prática não tem nem coragem, porque é um vendido também, e nem competência para evitar a continuidade deste assalto ao bolso do povo brasileiro. E eu não mando na Petrobras, eu não é uma estatal. Eu não formo o preço da Petrobras, quem forma é você, Bolsonaro. Quem forma é você, qualquer brasileiro que não seja fanático, alienado, não é como você faz para mentir aos seus eleitores, pode procurar na internet quantos depoimentos você disse em 2017, 2018. Sobre os reajustes dos combustíveis, Bolsonaro disse que não pretende interferir na política da Petrobras de acompanhar a cotação do petróleo no mercado internacional, mas quer reduzir o preço na bomba para o consumidor. Já que temos uma estatal que pratica o monopólio, tirar o combustível, né? Colocar o combustível na bomba dos postos do Brasil, um preço compatível com a realidade brasileira. Quando o senhor diz preço compatível, seria mais alto ou mais baixo que o atual? Mais baixo do que está aí, nós estamos no limite do limite, né? Não temos mais como majorar o preço do combustível, ninguém quer majorar. Essa entrevista é do dia 25 de outubro de 2018, ou seja, 3 dias antes dele ser eleito. Nesse dia, a gasolina custava R$ 4,65, o diesel R$ 3,70 e o gás de cozinha R$ 70. Os preços já eram considerados altos nesse ano de 2018, e o responsável era a mesma política de preços que foi introduzida no governo do Michel Temer. Acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é um mau caratismo, no mínimo. Quando chegou, se vendeu, essa é a verdade. Se vendeu para os interesses de estrangeiros, essa é a verdade. Vocês viram que o cidadão está completamente entregue. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende. O Bolsonaro é o campeão do factoide da manipulação. Nisso ele é muito bem assessorado. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Ele é o campeão da impotência. Mas não temos como interferir nessa política de preço do Estado. E eu digo a você, isso é fraude. Porque o Conselho de Administração da Petrobras, a maioria do capital votante da Petrobras é indicada pelo presidente da República. E não existe lei, ele mente para o povo que tem uma lei que não consegue fazer, não existe lei nenhuma, é um normativo do Conselho de Administração da Petrobras. Ou você taxista que está nos acompanhando aí na Bandeirantes, na nossa Jangadeiro, eu sou contra a política de preço da Petrobras. Eu vou revogar no primeiro dia. Aí, doutor, os acionistas minoritários que levaram 102 bilhões de reais de lucro só no ano passado, nas costas do taxista, do motorista de caminhão, da dona de casa que não tem conta para pagar o gás de cozinha, eles levaram 102 bilhões e eles querem ver meu fígado. Mês passado, maio, e no começo desse mês de junho, eu fiz 2 vídeos sobre os caminhoneiros. No primeiro perguntei se um dos líderes dos caminhoneiros, o Chorão, estava passando pano para o Bolsonaro. O preço do litro vendido pela Petrobras às distribuidoras vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91. Chorão caminhoneiro, estou nesse exato momento aqui em São Paulo, acabei de parar no posto para abastecer o meu veículo e fiquei muito indignado. No posto que eu estou, a gasolina de R$ 7,99, aditivada podendo chegar até R$ 9,00. O diesel, R$ 7,50, com esse novo aumento de 40 centavos, vai chegar a R$ 8,00. Gente, não podemos ficar quietos. Eu conheço e sei quanto vai impactar na mesa do trabalhador no final, na prateleira. A última fala do presidente ficou muito bem claro
que ele começou a entender que precisa realmente mexer no preço da paridade de importação. Uma estatal que teve um aumento, um lucro de 3.400% no trimestre. No segundo, perguntei se iria ter greve devido ao aumento abusivo, que já tinha acontecido, e se alguém ainda acreditava que iria ter greve. Dia 23/5/2022, acabei de ver uma reportagem agora há pouco, onde o diesel, em 18 anos, atinge o maior valor. Presidente, nós estamos preocupados com a nossa categoria, com a classe econômica desse país, mas desse jeito não dá. Ou o senhor chama a responsabilidade, chama o Conselho Administrativo da Petrobras, chama o Ministério da Economia, quem o senhor quiser, porque senão esse país vai parar novamente. A categoria já está parando por não ter condições de rodar. A classe pobre não tem condições de comer. Chame a responsabilidade, senão esse país vai estar parado e a responsabilidade é sua. Eu, se eu fosse um taxista, e ele deve estar perguntando, como é que você faria, Ciro, para mudar, mudar essa estratégia que está em cima de lucro para a Petrobras? Pronto, é assim, o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo tem maioria, o Bolsonaro está vendendo a maioria para os estrangeiros, criminosa e corruptamente, vendendo um cargo do Conselho de Administração, que é a maioria, mas eu restauro isso no primeiro dia de governo. Então, repare, vamos falar rápido e depois explicar. Eu troco a PPI pela PPE. Eita, que diabo é isso? Vai perguntar. O PPI é o seguinte, um belo dia, o Michel Temer, que o Lula botou no governo, um belo dia, o Michel Temer disse o seguinte, a Petrobras agora não vai mais cobrar o que ela gasta para produzir, mas um lucro razoável. Ela vai cobrar agora o barril de petróleo pelo preço que ela teria se fosse importar esse barril de petróleo do estrangeiro. Pois bem, a Petrobras gasta, meu caro Nonato, $10 para produzir um barril de petróleo. Eu vou comparar com dólar porque é uma moeda estável no mundo. A Petrobras gasta $10 para produzir um barril de petróleo. E sabe quanto é que ela cobra? Não é os $10. Ela cobra quanto ela precisaria se ela estivesse importando do estrangeiro o barril de petróleo. Aí papoca a guerra na Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia, o petróleo papoca para $140, a Petrobras pega o custo de $10 dela e mete no lombo do povo brasileiro, do taxista, do motorista de caminhão, da dona de casa, do gás de cozinha, $140 de custo. E essa diferença vira um lucro exorbitante. Por que ela pode fazer isso? Porque ela tem um monopólio. Você imagina se em Fortaleza só tivesse um dono de padaria? Você acabaria com o monopólio da Petrobras? Eu quebrar o monopólio da Petrobras é uma coisa que ninguém vai conseguir fazer. Por quê? Porque no mundo do petróleo, Nonato, não tem concorrência. No mundo do petróleo, ou 80% são estatais, com preço administrado pelo governo, que é a minha política, ou é um cartel internacional em que as grandes multinacionais, as chamadas 7 irmãs, se combinam. E jogam juntas, inclusive dominam seus governos, o governo americano, o governo inglês, o governo francês e tal, são dominados pelo interesse estratégico do petróleo. Por que nós criamos a Petrobras? Porque no Brasil sobra petróleo, meu irmão. Se sobra petróleo no Brasil, nós não temos nada que depender de petróleo dos outros. Portanto, a gente pode cobrar do povo brasileiro só o custo de produção, mais um lucro razoável.